dia, bora lá de hoje, de Páscoa, na verdade, mas a gente vai fazer uma reflexão sobre duas frases de Jean-Paul Sartre muito interessantes falam sobre a direção que nós damos à vida. A primeira dela, onde ele vai dizer que o importante não é aquilo que fizeram conosco, mas aquilo que nós fazemos com aquilo que fizeram de nós. Ou seja, então Jean-Paul Sartre quer lembrar que não adianta você ficar olhando para o passado, para aquilo que fizeram para você, sim, que magoou, que machucou, que foi difícil, mas importante é aquilo que você faz com aquilo que fizeram de você. E aí vai um recado para essas pessoas que gostam de viver no passado. Os bipolares fazem isso, os depressivos fazem isso, pessoas que não têm patologias, mas que ficam mergulhadas no passado, porque óbvio que é muito mais fácil viver no passado e acusar os outros do que assumir a responsabilidade pela sua própria existência. Então é importante, essa frase está muito bem colocada por Jean-Paul Sartre. Todos nós, não existe um ser humano que não tenha passado por decepções, por tristezas, mas é importante que a gente aprenda a aprender com elas. Então, não pode ser uma prioridade o sofrimento na nossa vida. O sofrimento tem que ser um advento que passa, é uma dor. Mas a gente não pode ficar além da dor, com a experiência secundária que é o sofrimento, e se alimentar dela. Então, o que a gente deve fazer? Primeira coisa, olhar para frente. Sim, machucou, mas olha para frente. Segue em frente. Segunda coisa, não valoriza o passado, não valoriza aquela experiência. Segue em frente, vê o que você aprendeu com ela, o que você pode se melhorar. Tem um outro aspecto também que a gente tem que usar sempre na vida. Qualquer decepção, qualquer dor, qualquer dificuldade tem que servir como aprendizagem. E a gente precisa focar então na solução. Como eu evito isso? Será que é possível evitar isso? Eu tenho como evitar isso? Então, trabalhar na solução do problema. E uma outra coisa muito importante também, que a gente pode decorrer disso tudo, né? A gente tem que aprender, é que a gente não pode viver a vida de algo que já passou. Olha que coisa interessante. Vamos imaginar uma pessoa que tenha passado por uma decepção muito grande. Então a decepção já é a dor, já é horrível, que tem um sofrimento que advém dela, que precisa ser curto, o mais curto possível, que faz parte da condição humana para a gente poder se recuperar. Agora, se você faz desse momento uma bandeira para a sua vida e você fica trazendo aquilo o tempo inteiro, cada vez que você traz, você faz uma revivescência. Você revive aquilo, ao menos na sua mente. E quando você revive, vem a dor, vem o sofrimento de novo. Por isso que tem um provérbio, se não me engano, é hindu, alguma coisa assim, não tenho bem certeza, ou indiano, que diz que ficar alimentando o ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra, porque só a gente fica sofrendo. Aquele que nos machucou, aquele que nos decepcionou, está seguindo a vida. E aí vem uma segunda frase de Jean-Paul Sartre, para a gente encerrar esse comentário, que diz assim, ó: o homem não é nada mais do que aquilo que faz a si próprio. Ou seja, nós plantamos e nós colhemos. O homem é aquilo que ele faz a si próprio. Se você determina ver no passado e quer alimentar essa tristeza e a dor, sua vida vai virar uma dor e uma tristeza. Se você quer seguir em frente, você segue. Nesses dias de Páscoa, lembro de uma coisa interessante. Jesus, quando voltou, logo após ter vencido, passado pelo desencarne, ele não apontou o dedo para ninguém, não consta nada nesse sentido, que ele tenha apontado: Pedro, tu me traiu, João, você fez isso, Marcos, você fez aquilo. Não, ele simplesmente voltou e disse: a paz esteja convosco. Ele não acusou, não apontou o dedo para ninguém, simplesmente seguiu, porque ele sabia que essa vida é só uma passagem. Então a gente tem que lembrar disso, especialmente nesse dia. A vida é uma passagem, é apenas uma preparação para o retorno à pátria espiritual. Então é preciso que a gente viva bem o hoje, com os olhos no amanhã e não com os olhos no passado. E repetindo a frase maravilhosa de Jean-Paul Sartre, novamente: o importante não é aquilo que fizeram conosco, mas aquilo que nós fazemos com aquilo que fizeram de nós. Uma feliz Páscoa a todos vocês.